Boa noite a todos. Vamos começar o nosso momento síncrono. É um prazer estar aqui com vocês, eu e a professora Ruth. Quer falar alguma coisinha, Ruth? Boa noite, gente. É muito bom poder estar aqui nesse momento. Gosto também de mais um momento síncrono e tenho certeza que vai ser não só bom por podermos estar juntos, mas também acrescenta bastante a disciplina. Então, vamos lá, sem mais demora? Isso, Ruth. E aí a gente vai começar trazendo aqui para vocês a atividade 5, que a gente já olhou, muitas das respostas, e aí a gente trouxe aqui um resultado que a turma, né? A gente tem aí um número que considera que o design educacional é aquele que mais se identifica, outros, né, o 11,7 aí do design instrucional, e outros acreditam que sejam sinônimos. Vocês acham que tem certo ou errado para essa atividade? Vocês esperam que eu e a Ruth fale aqui? Pode botar ali no chat, tá? Que a gente fale certo ou errado. Você tem uma preferência, Ruth? Ai, você me jogou no fogo porque você sabe que eu tenho, né? Ó, a Eu gente não combinou, viu, tenho. gente? Porque é a primeira vez, vou contar para vocês, que estou dividindo essa disciplina com a Ruth. E a gente não conversou sobre isso. Mas eu vou falar a minha opinião. E aí, Ruth, você fica à vontade para falar a sua. Você quer falar a sua primeiro? Não, pode falar. Já sei, vai. Então, gente, na verdade, não tem certo e errado, depende da ótica, depende do referencial teórico que você usa. Porque se a gente for usar o termo em inglês, e as possibilidades de tradução são sinônimos, sim. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala o termo instrucional, e aí a Ruth deve bater muito nisso, porque ela tem formação pedagógica, e instrucional remete a behaviorismo, comportamentalismo. Porém, a gente tem uma pessoa muito famosa que vocês já fizeram leitura sobre ela, que é a Andrea Filatro, que ela tem o livro Design Instrucional na Prática, e ela insiste em manter esse nome de design instrucional. Porque ela acredita que é instrucional, sim, é sistematizado, ela trabalha lá com os modelos dela. E tem um outro autor que a gente também gosta muito, que inclusive já foi para vários eventos no Cefor, né, Ruth, que é o João Matar, que ele defende o nome design educacional, porque ele acha que a educação é uma coisa mais ampla, e é com esse olhar que a gente tem que pensar os nossos projetos educacionais, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra o que é design educacional, não é simplesmente você entregar uma mídia, não é você entregar uma animação. Ele tem essa concepção de todo o ciclo que vocês já começaram a estudar lá sobre o modelo AD, que aquilo ali é só didático, gente. Aquilo é muito versátil, né? Você altera, você mexe, você avalia se aquele curso foi, né, teve os objetivos alcançados, se não teve. Então, assim, para mim, não tem certo ou errado. Depende da sua concepção e você tem que saber a diferença, né? Os teóricos que você usa. O que você acha, Ruth? Você foi perfeita, né? E também foi perfeito, só que você já sabe a minha opinião. Eu tendo a usar sempre design educacional, porque eu entendo que faz parte de uma equipe educacional que junta, planeja algo maior que simplesmente a instrução. E eu adorei, né? A Luciane já colocou, será que o termo instrução é igual à educação? Eu falei, já levantou a bola para eu cortar. E instrução não é igual à educação, né? Instrução é uma pequena parte do que a gente faz no processo educacional. Mas, por um outro lado, eu também entendo que o design tanto institucional quanto educacional, né, ele se coloca numa posição que às vezes precisa reforçar sua característica, sua identidade, porque nem toda instituição reconhece ainda, né? A gente ainda está batalhando pelo reconhecimento do trabalho, da importância do designer e de como ele
é necessário principalmente não só, mas para cursos à distância, não só porque o uso de tecnologia e outras coisas é muito mais amplo, como vocês viram, né? Tem atuação macro, atuação meso, não é só para curso ou só para uma unidade. Então, eu entendo que, às vezes, o uso instrucional também é para reforçar, né, uma identidade profissional. E aí também, como colocaram aqui no chat, a CBO trata como sinônimos, e é isso mesmo, mas é importante quando vocês forem escrever que vocês façam como a professora Daniela falou. Essa distinção, ela vale a pena, porque dependendo do autor, você pode escrever uma coisa e acabar brigando com aquilo que ele fala. Para mim, vai ser sempre educacional, porque eu entendo essa questão maior, mas eu reconheço o instrucional como essa identidade. E por isso que o nosso curso a gente fez a opção, né, de chamar de aperfeiçoamento e design educacional. Já era um spoiler da resposta, pelo menos do que a gente imagina. Mas obrigada aí pelos comentários no chat. Então, voltando nesse, né, conceito que vocês estão começando, alguns já conhecem, alguns já atuam na área, eu posso ter um projeto de design educacional para fazer várias coisas, né? Como a gente já falou aqui, fazer um jogo, fazer uma animação, fazer, né, pensar ali no material didático, a própria sala no Moodle. Então, e isso também faz o que a Ruth falou. Por exemplo, se é um jogo que depois ele vai virar um jogo educativo que eu vou vender, o conceito de design institucional parece que cai melhor, né? Diferente quando eu estou pensando num curso mais amplo. Então, eu acho que realmente são questões de concepções. Ruth, se você quiser ir falando, porque você falou para mim que talvez tenha que sair, fica à vontade, tá? Sim, pois é, eu tenho aula, mas estou aqui, estou adorando, né? Vocês sabem que essa disciplina é a disciplina, vamos dizer assim, a querida da professora Daniela, né? Então eu adoro ver ela dando essa aula. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito de pensar é essa parte, porque isso para mim, né, que tenho como formação inicial pedagogia, é muito importante. Vocês viram, né, no histórico do DI, a ideia de veio lá da Segunda Guerra, né, possivelmente, como uma equipe, que era ainda uma equipe de muitos profissionais juntos, ainda não tinha visão, né, de equipe multidisciplinar, mas eles estavam lá pensando num curso rápido, né, para as pessoas aprenderem rapidamente como usar armas e tal. Tem várias possibilidades aí de onde foi o primeiro, assim, a primeira ideia de designer educacional ou instrucional. Vamos falar instrucional, que nessa época era essa a ideia. E aí, claro, a gente vai, quando pensa nisso, a gente pensa, né, num planejamento de um curso que ele vai se modificando ou que ele é único, que ele é mais quadradinho. O que vocês acham? Se a pessoa tem que aprender rapidamente uma coisa muito específica e ela, né, estão pensando ali os profissionais, você acha que esse curso ele vai ser um curso que vai mudando ou ele é um curso mais fechadinho, mais fixo? O que vocês acham? Isso aí. Precisa ser muito objetivo, muito bem pensado, muito bem planejado, vai ser pouco flexível, exatamente. Então, aonde vai estar a ênfase da produção desse curso, dessa unidade? A ênfase não vai estar, né, na interação das pessoas, a ênfase não vai estar nos processos educacionais, a ênfase vai estar mais aonde? Isso aí, a ênfase vai estar no design, na estrutura, no conteúdo, usando design no sentido de desenho, mas a ênfase vai estar ali. Então, quando a gente pensa isso, mas aí é ruim, é um curso ruim? Não, tem a ver com o objetivo desse curso. Então, a gente tem, muitas vezes a gente fica com preconceito, né? Mas o curso, vou dar um exemplo moderno agora, né? Um MOOC, ele é isso aí, a Thalita, inclusive, já trouxe. É um MOOC. Então não tem tutor, não tem como a gente conversar? Nem sempre, às vezes tem um fórum e tal, mas ele não vai ter, né, aquela interação. Mas ele pode ser um excelente curso quando ele te dá um produto final, que é uma coisa rápida e prática que você quer aprender sozinho. E aí a gente chama de DI fixo ou DI fechado. Já tem outros que eram, né, depois se colocando em contraponto a essa ideia, né, de fixar e de fechar para um único conteúdo final, um único produto final, o aberto. E aí a ênfase muda, né? A ênfase seria, e aí a gente tem algumas metodologias que usam até hoje, você inicia, né,
com as pessoas falando o que elas querem, qual que é os objetivos, aí tem que ter um educador que acompanhe. Esse educador não pode ser somente um tutor, ele vai precisar também atuar diretamente na produção, e aí ele vai focar mais no quê? Nas pessoas, nos processos, nas interações. Logicamente, esse curso vai ser mais demorado ou mais rápido, mais objetivo? O que vocês acham? O aberto? Mais demorado, com certeza. Vai ter que ser reproduzido, reconstruído, estruturado de novo, pensado enquanto acontece. Numa forma de juntar os dois, e aí vou pedir para a Dani, a gente tem o último, que é eu confesso que me empolgo para esse estilo, né? Gosto, é o que a gente costuma tentar fazer nos nossos cursos. Dani. Então, o DI, né, contextualizado, ele vai muito nessa linha da flexibilização e personalização do ensino. A Ruth, ela ama as trajetórias, né? Eu acho que você que criou isso no novo ensino médio, né? Aqueles, como é que é, fugiu, gente, os itinerários formativos. Na Eu verdade, amo. ela já falava disso há muito tempo, né? Porque se a gente for olhar o nosso curso, alguns de vocês querem ir para o caminho da docência, outros querem ir para o caminho da produção de mídias, outros ainda estão se encontrando, querem ler mais sobre. Então, assim, seria esse curso, por exemplo, ele é caracterizado como DI aberto, né? Até pelo que vocês colocaram aí, que é mais demorado, mas a gente tem esse desejo, sim, de ter, só que é mais difícil, né, Ruth? Normalmente envolve mais custo, porque você tem que ter, né, às vezes, 3 cursos em um, porque quando você quer delimitar esses caminhos ou ter a flexibilização de conhecer cada aluno, mas isso é algo também muito bacana, que a gente não sabe onde vocês vão atuar, mas que é bom que vocês conheçam que a gente tem essa possibilidade, né? Algumas vezes as pessoas estão tentando fazer isso com automatização, com inteligência artificial. E aí eles tentam fazer no próprio andamento do curso, isso o aluno nem percebe que ele está num DI contextualizado, mas tem ferramentas automatizadas por trás que permitem isso. Eu acredito muito no futuro da educação à distância caminhando aí, né, Dani, por conta dessas possibilidades, e porque isso vai acabar entrando, né, nas respostas, né? A pessoa responde um questionário, ou ela faz uma atividade, a gente já percebe aonde que ela precisa caminhar, ou ela vai escolhendo um itinerário e permite uma personalização do ensino. E aí eu espero que junto com isso também se mantenha a ênfase em alguns processos e não só voltar a caminhozinhos mais encaixados. Pelo menos para algumas coisas sim, para outras acho que vale a pena o processo. Isso, Ruth, perfeito. Bom, aí a gente também traz um conceito aqui da Vani Kensky. Para quem não conhece, ela foi orientadora da Andrea Filotro, né? Até eu compreender isso, depois eu entendi a parceria das duas e por que ela também defende o nome design instrucional, todos os materiais dela defendem esses nomes. E vocês viram, né? Aqui na apresentação é o que a Ruth falou, a gente está usando o termo que aquele autor usa. Então, ela fala tanto do nível macro, que é o que é aquele responsável pela definição de diretrizes gerais de um processo educacional a ser desenvolvido pela instituição, sistemas de ensino e organização. Então, quer dizer, aí, para a gente é design educacional mesmo, né, Ruth? Se ele for ter uma atuação dessa, para a gente, com certeza, é design educacional. Mas ainda assim, ela põe essa nomenclatura, o mesmo já fecha um pouquinho para a estruturação dos programas, cursos e disciplinas, né, e algumas adequações de ações educacionais, de acordo com o contexto, e no micro, aí sim, você vai ali para aquela mídia, para o design de um curso, para fazer um storyboard de um roteiro para uma animação, para um vídeo. Então, são várias atuações que isso aqui vocês já devem ter começado a perceber quem está fazendo aquela atividade do profissional de DI, né? Porque a hora eles pedem, parece que eles querem design gráfico.
Ora, eles querem um Superman, que domine todas as tecnologias, todas, né, questões de acessibilidade, questões gráficas, questões estéticas, e ainda tem que saber fazer roteiro, e ainda tem que ter formação em letras. Então, assim, é uma área multidisciplinar, sim. Os bons projetos educacionais é quando a gente tem uma boa equipe, mas a gente também tem que saber caminhar de maneira solo, né? Com alguns docentes que querem aplicar essas técnicas de design educacional, como também as instituições que têm essa estrutura. A Ruth não falou, mas ela é coordenadora de produção de materiais, então ela é uma que tem essa equipe ali, então ela tem editores de vídeo, intérpretes de Libras, design gráficos, revisor de texto, acho que você não tem, não, tem alguns, né, Ruth? Então, tem toda essa equipe que realmente fortalece, né, no planejamento e na estrutura dos nossos cursos. Então, isso a gente está pensando ali no profissional designer, né, mas a gente sabe também que tem a área design, que hoje alguns docentes acabam meio que fazendo essa tarefa enquanto docentes, né, Ruth? E é interessante, né, porque a equipe onde eu trabalho, ela tem designers gráficos, tem pessoa de vídeo, né, tem várias. E as pessoas começaram a se interessar pelos processos educacionais e hoje, então, eles já não veem mais também essa coisa como fechadinha, né? Tipo, vamos só fazer uma estrutura para a sala, vamos só. Não, né? Isso começa a abrir para eles a atuação deles também. Então, se pensa, por exemplo, na inovação, nos usos das tecnologias, começa a ampliar a participação, inclusive, nas políticas institucionais. Então, para a gente ver como que isso realmente não é uma coisa que fica fechada. À medida que você influencia, né, num programa, você influencia num curso, você começa a mostrar um outro universo assim, de possibilidades, e isso influencia bastante também em políticas ou institucionais, até políticas maiores, às vezes, dependendo de onde é que está a atuação dessa equipe. Mas eu concordo, né, Dani? Às vezes as instituições também querem fazer um jeitinho, né? Quer contratar um profissional, aí bota letras, porque aí ele quer que ele atue como revisor, quer que ele saiba também usar tecnologia, quer que ele saiba fazer edição, então tenta jogar, né, várias necessidades que a instituição tem num único profissional, quando o ideal seria, né, ela ter a possibilidade de contratar os que vão dar apoio. Mas vamos dizer assim, com a pandemia não trouxe nada de bom, não é isso, mas a gente percebeu a necessidade de se preparar para algumas coisas. As instituições têm percebido isso. Falamos demais, né, Ruth? Vamos escolher alguém ou não, né? Deixar a pessoa se manifestar. Quem pode falar, explicar para a gente o modelo AD? Vocês não vão deixar eu e Ruth assim, né? Não tendo uma turma participativa, né? Pode até errar, mas fale alguma coisa alguém. Ruth do céu, É sempre que alguém fala. Eu não, que falo quando o pessoal está fala. muito tímido, mas agora vai. Vamos lá, gente. Quem é que vai aí abrir o microfone? Fala só um pedacinho. Deixa eu ver se alguém já abriu aqui para eu incentivar. Nada. O que vocês acham que é análise, gente? Vai no chat, já que vocês não querem falar, mas eu já vi que vocês gostam de escrever. Análise é o quê nessa etapa do modelo AD? Professoras, eu penso que é aquele profissional que vai fazer uma análise mesmo, vai ver a viabilidade daquele curso, se ele realmente é necessário, qual o contexto. Então, assim, estabelecendo basicamente assim, uma estrutura, vamos imaginar, uma estrutura de projeto, né? Vai construir naquele princípio, que tipo de design que é, para que público que se constrói, quais objetivos, basicamente isso. Vou deixar para os demais colegas. Santa Suelen, perfeito. É isso mesmo, né, Ruth? Acho que esse momento da análise
é um momento, né, que aqui está considerado na concepção, quando você está começando a planejar. Conhecer o público-alvo é extremamente importante, porque é a partir dele que você vai saber que tecnologia que suporta, que dispositivo que ele usa, qual é a condição socioeconômica, né? Não adianta você ficar usando momentos síncronos, né, para um grupo que talvez não tenha condições de ter o acesso à internet com facilidade. Então, assim, é uma série de questões que a gente tem que estar avaliando, até mesmo para entender o problema, que tipo de informação, para ver se ela se enquadra no nível micro, no nível meso. Obrigada, Sueli, e as colegas que apoiaram aqui. E como que isso fez falta, né, Dani, na época da pandemia, por isso que a gente faz tanta. É necessário fazer a definição do que é ensino remoto e do que é EAD, né? A dificuldade, né, já puxando não só para o design, mas para a aplicação dele, né? Como que foi difícil, né, quando a gente teve que, de um dia para o outro, resolver e não teve tempo de seguir as etapas, né? Não dava tempo de analisar tudo, a gente foi analisando enquanto a coisa acontecia, né? Por um motivo acima, né, do que a gente estava fazendo. E aí, o que que acontece? A gente tinha lá, às vezes tentava dar uma aula, os alunos não tinham internet, aí tentava dar uma aula, o aluno não tinha como entrar, aí você ia para o Zoom, ninguém sabe usar o Zoom. Então, assim, os professores tiveram, muitos deles sozinhos, outras secretarias tentaram apoiar, mas como faltou isso por conta, né, do problema da pandemia, a gente vê como é importante seguir, ainda que essas etapas, né, elas vão, vêm, elas não são etapas fixas o tempo inteiro, mas como é importante seguir um modelo, seguir, né, ter isso como base, como isso ajuda e como poupa problema. Perfeito, Ruth. Eu lembro que aqui no IFES a gente conseguiu dar um auxílio emergencial para conexão à internet, mas ainda assim tinha aqueles alunos que estavam na zona rural, que não tinham nem por satélite, e a gente teve que levar o material impresso na época, né? Foi, até viralizou esse vídeo, né? O carro do IFES chegando, alguém filmou sem ser combinado, mas a mãe filmando, mas foi bacana, assim. Mas as pessoas foram, é o que a Ruth falou, né? Carro andando, trocando pneu para tentar ver o que a gente ia conseguir fazer com os recursos que a gente tinha. Bom, aí depois que a gente conhece esse contexto, sabe qual o problema, ou qual o conteúdo que quer ser explorado, né, a gente passa para a parte do design, que é a etapa de projeto. Quem poderia falar? Então, a parte de design, aí ele vem assim, a partir dos objetivos, o que vai ser o contexto do curso, eu entendi que o design na verdade, quais são as ferramentas, quais são os recursos que serão utilizados, se vai ser um curso com os recursos de mídia, interação, isso é que eu entendi sobre design. Os recursos mesmo tecnológicos que serão utilizados para chegar à conclusão do curso, a construção. Obrigada, Luciane. Acho que é isso mesmo, né, Ruth? Isso aí, só completa com a questão também dos objetivos educacionais, que nessa parte também tem que ser totalmente definidos, né? Porque é a partir deles que se escolhe toda a parte tecnológica. Eu gosto muito de uma frase, eu não vou lembrar a frase todinha não, mas vou falar do meu jeito, hein? Design educacional é buscar. Eu tinha notado em algum lugar, porque eu gosto onde é que eu vou falar, não vou lembrar agora do jeito, mas design educacional é buscar humanizar pela tecnologia. Isso é muito legal, é muito paradoxal e muito legal, porque você tem um objetivo educacional e aí você escolhe a tecnologia serve ao objetivo educacional e com isso ela humaniza mais ainda a educação. Ruth, por que você não dividiu comigo essa disciplina antes? Obrigada, Luciane, pela colaboração. Bom, então eu entendo o problema, eu projeto, né, e compreendo através dos objetivos, como a Ruth falou, e a partir dessa compreensão eu projeto possíveis soluções, e aí agora está fácil falar o desenvolvimento, não está? Quem vai falar? Boa noite, pessoal.
Então, o desenvolvimento, ele já é partindo para a execução, né? Você veio da análise, veio do projeto, você definiu as mídias, os objetivos educacionais, como você quer esse projeto, e aí parte para a execução do desenvolvimento desses materiais, dessa mídia, desse áudio, se for um material em PDF, um material de apoio, né? Um livro, um texto. Então, já é a parte mesmo de execução do que foi planejado na análise e no projeto. São os materiais que darão apoio durante esse curso. É o que eu entendi. Perfeito, Joana, exatamente isso. É um momento, né? Você demarcou bem aí essa linha onde começa a execução, né? Às vezes as pessoas se confundem com a fase de desenvolvimento e implementação, mas elas têm funções diferentes dependendo de onde você está implementando, né? E aí, a palavra implementação aqui significa o quê? Quem vai falar? Seria, boa noite, né? Seria criar o projeto pronto, escolher uma turma, fazer o protótipo, aplicar, aí vai para avaliação, aí eu pulando parte. Ele executa, né? Vê, analisa o que errou, o que deu certo na avaliação, aí volta para o problema. É um ciclo, né? O projeto todo. Obrigada, Maria Cristina. Ruth, perfeita explicação, né? Quer complementar alguma coisa? Menina, não, nem estou precisando. Tá vendo? Eles são tímidos, mas são aplicados. Eu acho que eles ficaram com peninha da gente, assim, eu com essa cara, tipo, meu Deus, o que fala? Mas perfeito, gente, eu acho que a ideia é essa mesmo. Aqui no próximo slide, opa, eu avancei. A gente agora vai apresentar, né, esse modelo AD, gente. Por que a gente usa ele no curso? Porque ainda é o mais amplamente usado, né? As pessoas hoje estão falando de desenvolvimento com metodologias ágeis, né, para simplificar, mas ele, em termos didáticos, ele é o que a gente acha que tem todas as etapas mais importantes, né, que tem a ver com vários ciclos de desenvolvimento, né? O pessoal aí de sistemas sabe que normalmente a gente trabalha nessa lógica, porém, a gente tem alguns autores que nos livros eles vão incrementando, né? Eles podem até usar o modelo AD como embasamento, mas eles vão implementando algumas formas e alguns modelos. Então, como eu estava falando da Filatro, por exemplo, ela vê o design institucional num contexto onde você tem que se preocupar com as ciências da administração, ciências da informação e as ciências humanas, porque ela sabe que todo esse processo envolve tanto a questão de uma gestão de projeto, né? Porque quem trabalha com produção de mídia mesmo sabe que você tem que respeitar isso. Como é que eu vou fazer uma janela da intérprete de Libras se eu não tenho vídeo editado, gravado, né, com qualidade? Eu até posso fazer em momentos diferentes, mas eu só vou juntar e ter o meu produto final nesses tempos. Então, a Filatro trabalha muito com essa parte dos projetos, mas ela também sabe que tem as questões das próprias ciências da informação que indica como usar mídia. Eu acho que um dos trabalhos do design educacional é não ter alto custo para uma mídia que vai ter pouco conhecimento. Eu sempre falo o exemplo da crase, né? É a formação de 2As. Eu não vou ter uma foto disso, eu não vou ter uma imagem disso. Então, talvez valha fazer um movimento para explicar isso no processo educativo. Mas outras coisas é tão mais fácil eu ir lá e tirar uma foto. Para que eu vou lá na equipe da Ruth, por exemplo, pedir para criar uma imagem daquilo? Se a gente tem um banco de imagens, então, assim, ter esse conhecimento, né, de qual mídia, como usar, infográfico. Nossa, se eu tenho lá um volume de texto muito grande, vale a pena você fazer um infográfico. Agora, o texto já é curto. Você vai ficar inventando moda para dizer que está fazendo infográfico? Aliás, amei os esquemas de vocês. Tem muito artista na minha turma, viu, Ruth? Eu não sei na sua.
mas na minha teve esquemas lindos, mesmo aqueles feitos no papel. Por quê? Porque mostrou que tem a concepção, que a pessoa consegue planejar e tem noção espacial. Pode não ter a noção gráfica, apesar de hoje a gente ter muita ferramenta de autoria que ajuda nisso, né? E só que a Filatro, além de levar todo esse contexto, né, concreto da mídia e da gestão de projeto, ela também se preocupa com o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que entra aí, né, psicologia de desenvolvimento humano, psicologia social, cognitiva. Então, ela trabalha com essas 3 áreas. Ruth, é sua praia aqui, né? Ciências humanas. Se bem que tudo é sua praia hoje, né? Não é não. Não tô tanto assim, não. Mas vamos lá, brincadeira à parte, no final do modelagem só faltou a gente falar, agora eu lembrei no meio do caminho aqui, que tanto as avaliações formativas quanto as somativas, elas estão inclusas, tá, gente? Porque elas fazem parte também dessa estrutura. Uma vai servir para você perceber como é que o seu aluno está conseguindo acompanhar aquilo que foi proposto, e a outra serve, né, para dar um resultado. E elas também te dão um resultado em relação a quanto que isso está dando certo ou não. Essa avaliação, então, ela não é só avaliação de aprendizagem, não é só avaliação de processo. Ela é ambas as coisas, tá? Ela está inclusa aí. Para o pessoal da educação, não foge muito. A ideia é só que ela vem depois de um processo planejado, sistematizado, mas ela também inclui as avaliações de aprendizagem, tá? E aí, voltando lá para o gráfico, eu gosto muito porque a gente costuma pensar psicologia, quando pensa em psicologia, pensa ela afastada da pedagogia. Mas como vocês sabem, a pedagogia, ela bebe, né, ela recebe da fonte de várias ciências. E a psicologia é uma das ciências que sempre esteve muito ligada, né, à educação. E aí também ao design, porque a psicologia, tanto a do comportamento, a social, cognitivo, desenvolvimento, todas essas 4 se juntam com os aspectos pedagógicos, ou seja, aspectos educacionais, para permitir uma base de escolha. Isso que a Dani falou, por exemplo, além de você ter que conhecer a parte, né? Obviamente, você tem que conhecer uma ferramenta para você poder indicar, ou você tem que saber aonde procurar uma ferramenta para você poder indicar. Mas se você não souber que aquela forma de aprender ali, tabuada, é um exemplo clássico, né? Quem aqui que aprendeu tabuada, decorando tabuada, né? Repetindo um monte de vezes, aí depois, agora eu vou tomar pulando, hein? Agora não vai ser em ordem, não. Aí a gente se perdia. Eu vou falar que eu aprendi assim. Eu sei que vocês vão dizer que eu já estou velha, mas é porque eu estudei escola tradicional, foi só isso. Mas, enfim, quem aprendeu tabuada sabe que a gente aprendia, né? Muitas vezes assim, 2 vezes 1, 2 vezes 2, aí repetia. Hoje, não, vamos usar ferramenta. E as pessoas procuram um joguinho e o joguinho repete exatamente o mesmo, exato, a mesma decoreba. Só pegaram, né, a estrutura de antes e colocaram na tecnologia, mas está lá do mesmo jeitinho. E afinal, depois as pessoas a gente tem que decorar, né? Tabuada é uma coisa que a gente acaba decorando para poder fazer os processos mais rápido em matemática. Mas não é mais interessante compreender por que 2 vezes, o que é 2 vezes 2, de onde veio esse 2, 2 o quê, como é que eles se juntam para dar 4, 4 o quê? Quando o aluno entende o processo, é mais interessante. E aí, não adianta você conhecer um joguinho só, sabe fazer matemática, bota lá rapidinho para poder jogar. É interessante você saber que o processo de aquisição de um conhecimento, e aí está dentro da psicologia cognitiva, ele procede anteriormente do mais um, mais um, mais um, para chegar à multiplicação. E aí esse conceito permite que você ajude, né, o profissional a tomar uma decisão sobre o que vai ser melhor para a aprendizagem. Então, assim, são coisas muito complexas, por isso precisa de muitos profissionais, ou pelo menos que o profissional tenha a humildade de consultar, de buscar. Vou passar para o próximo, então, depois dessa reflexões, né, Ruth, importantes sobre o processo, todas essas questões, né, que envolvem como ensinar, né, os colegas colocou, o Hilton colocou aí, né, a questão da decoreba que você já falou, entender essa coisa do micro e do macro. Bom, uma outra autora também bastante citada é a Patrícia Torezan, que ela já é mais para a galera do design gráfico, né? Toda a equipe dela tem uma preocupação
na hora de criar, ela nem chama de design instrucional educacional, ela chama de design pedagógico. E aí ela fala que nesse design você tem que pensar nas questões pedagógicas quando você vai criar esse projeto educacional, né? Mas ela também fala da questão da ergonomia, de ter programação, ela dá uma ênfase para as questões gráficas, né? Que isso também é importante, que você tem que se preocupar com isso. Então, achei que era a Ruth que estava saindo, é a Suelen, né? Então, assim, é importante a gente saber que também tem esses olhares, por isso que a gente tem cursos que você às vezes olha, nossa, que curso lindo, né? Às vezes não tem o conteúdo que a gente queria, não, sabe? Porque a gente acha que tudo é importante, mas tudo tem um custo, né? Você ter uma coisa bem diagramada, é bonito? É bonito. É funcional? Você atualiza rápido? Nem sempre. Então, a gente tem que estar sempre ali avaliando, né, o tipo de conteúdo, se ele realmente vai ser alterado com muita frequência ou não, para saber o que você vai estar usando. E esse aqui, eu adoro. Você conhece esse, Ruth, do TPEC? Esse aqui não é tanto falado, eu já vi. Eu conheci lá em Portugal, não tem muito tempo não, né? Quando eu estava lá, porque aqui eu não tinha conhecido, não. Pois é. Aqui eu também vi poucas ações, mas assim, continua sendo quase que a minha referência. Porque quem me conhece, eu às vezes brinco que para mim design educacional é um pedagogo tecnológico. Porque para mim tem que conhecer aspecto pedagógico, sim, tem que conhecer sobre o processo de ensino e aprendizagem. Para quê? Para aquilo que a Ruth já falou, para a gente usar a mídia, não para repetir uma prática do Decoreb e tal, mas para ela ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que para isso, né, tem que ter tanto esse conhecimento pedagógico, como o conhecimento tecnológico, e o outro que eu acho extremamente importante, que às vezes parece que alguns autores estão se perdendo, que é a questão do conteúdo. Gente, o conteúdo sempre vai ser a base de tudo. Ter o conteúdo. Eu não posso me aventurar a ser a professora de AD de um conteúdo que eu não domino, só porque o material está pronto. Porque vem para um momento como esse, né, de mediação, e aí? Como é que fica se a gente não tiver esse conteúdo? Então, isso vale para qualquer área de conhecimento. Existem pessoas que são ótimas, ela tem aquele conteúdo, mas ela não sabe, né, o jargão, né? Não sabe passar o conteúdo. Não sabe. Como tem pessoas que têm uma oratória excelente, mas que o conteúdo, às vezes, deixa a desejar. Então, o TTEC, ele trabalha numa coerência entre qual ferramenta que você vai usar e associando a questão do conteúdo e com a tecnologia, que eu gosto muito. Não sei se você viu alguma experiência lá em Portugal que vale a pena falar aqui, Ruth. Então, a minha orientadora lá, né, numa das disciplinas que eu fiz com ela, ela também gosta muito desse, e foi com ela que eu vi. E uma das coisas que chamou muita atenção foi porque ela falou sobre os ensinadores, na linguagem portuguesa, os ensinadores midiáticos, né, que são as pessoas que têm seriam os grandes influenciadores digitais das áreas, mas que têm pouco conteúdo. Só que as pessoas compram loucamente, né, os cursos, compram suas ações, porque eles comunicam muito bem, mas que algumas vezes pode chegar a ter erros conceituais, outras vezes é só muito fraco, né? Fica assim, sempre na superfície. A gente vê muito isso em psicologia, né, com o pessoal que vem de cursos de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento relacionamento humano, isso tem acontecido muito. Então, lá eles têm batido muito nessa questão, que é a profundidade do conteúdo diretamente relacionada às,
vamos dizer assim, a oratória e a mídia utilizada, nem sempre ela caminha junto. Por um outro lado, você às vezes tem um curso super profundo, mas tão chato que você dorme, na hora que você começa a ver o pequeno vídeo, você já está dormindo. Então, assim, ela tocou muito nisso também para os jogos de aprendizagem, que costumam ser meio chatinhos, apesar de ter muito conteúdo, e outros jogos que utilizam, às vezes, são educativos, mas utilizam alguns aspectos de gamificação, conseguem chamar mais a atenção do aluno. Então, assim, eu vi mais nesse sentido prático e eu gostei muito também, mas eu estou aprendendo ainda, essa parte não domino, não. Bacana, Ruth. E aí veio o meu, né, gente? Na verdade, a minha pesquisa, eu estudei esses modelos e criei um modelo do que eu acho, do que eu acredito, na verdade. E aí, né, dei a ênfase ao conteúdo em todas as suas características, né, dos conteúdos atuais, conceitos e princípios procedimentais e atitudinais. Ou seja, eu gosto de caracterizar o conteúdo porque isso me permite pensar nas questões pedagógicas, né? Porque a gente ainda tem coisas que precisam de memorização? Precisa. Mas e aí, como é que eu vou aplicar? Eu tenho coisas que a pessoa precisa manusear, utilizar, fazer. Então, o que eu vou usar? Né? Tanto de tecnologia como questão pedagógica. Então, assim, eu explorei essa parte do conteúdo, explorei as questões pedagógicas, né, de pensar no processo de ensino-aprendizagem, de pensar na escrita dos objetivos educacionais, em qual estratégia de ensino eu vou usar, qual vai ser a ferramenta, né, a forma de avaliação. E aí, quando eu vou para as tecnologias, pensando, por exemplo, no ambiente virtual, como o Moodle que vocês estão usando, que tem chat, fórum, tarefas, questionários, eu não trabalhei isso de uma forma isolada das mídias. Né? Então, esse círculo aí no meu desenho se eu for passar um vídeo, eu quero que vocês debatam esse vídeo. Né? Não colocar a mídia só pela mídia. Então, eu tento cruzar essas coisas nesse contexto de pensar o modelo de design educacional, levando em inclusão vários aspectos. E aí, onde está, né, no outro tom, eu falo de contexto social, de reusabilidade, colaboração, acessibilidade. Acho que nenhum projeto educacional hoje pode desconsiderar se aquilo que você está propondo, né, vai ser acessível ou não. E se não for, a gente tem que ter um meio alternativo. Por exemplo, se tivesse um aluno surdo aqui, eu e a Ruth, a gente ia ter que usar uma outra estratégia para esse aluno conseguir participar desse momento síncrono. Né? As questões da interação, vocês podem perceber que todo o nosso fórum a gente pede para comentar, porque até para vocês criarem a vontade mesmo, era fazer vocês lerem todos os fóruns e formar uma síntese. Por quê? Dependendo do fórum que a gente faz, tem uma construção de conhecimento ali entre vocês que é muito bacana. Né? Vocês trazem experiência, né? Principalmente quando a gente está falando aqui de ensino de adultos, né? Que é muito bacana. Outras aprendizagens que vêm. E também a questão da cognição, da inclusão, dos aspectos afetivos, né? Afetividade não é só o emotion, né, Ruth? Mas é a gente afetar vocês no sentido de, isso aqui é importante, isso aqui é interessante discutir, como que a gente envolve vocês. Isso aqui eu não vou pedir para você completar, não, seria muita cara de pau, né, Ruth? No meu modelo. Esse daí eu só tenho a dizer que é excelente. Tá bom. Mas, assim, eu tenho orgulho dele e acho que, né, a gente tem como, pelo menos, parar para pensar na hora que a gente está planejando. E aí, agora, gente, a gente trouxe esses conceitos aqui para vocês que a gente acha que realmente é o coração do curso de design educacional. Vocês precisam ter essas concepções desses modelos, área de atuação. Mas a gente queria aproveitar também esse momento da aula. Não sei se vocês já leram a atividade 9. A atividade 9 é o Fórum de Análise de Aprendizes. Aqui, vocês vão ter um projeto que vai ser o mesmo projeto para todas as disciplinas do curso. Então, é muito importante que vocês façam ou algo que vocês vão usar, né, um caso real,
ou algo que motiva vocês a trabalharem com o tema que vocês escolheram ao longo do curso, ou algo que vocês gostariam, eu não sei nada sobre automaquiagem, mas eu gostaria de fazer um curso desse, né? Pode ser qualquer coisa, mas desde que vocês tenham ciência que vocês vão usar esse tema durante todo o curso. E aí, aproveitando ainda os minutinhos que a gente tem desse momento síncrono, a Raquel está perguntando da nuvem. Calma que a nuvem vai chegar. Mas antes de chegar na nuvem, a gente queria simular com vocês uma situação de vocês serem designers com o primeiro contato com o usuário. E aí, o que a gente vai fazer? Nós estamos em 28 pessoas, a gente vai dividir vocês em grupo dentro dessa sala, e aí vocês vão organizar da seguinte forma: as duas primeiras pessoas desse grupo, por ordem alfabética, vão ser os pesquisadores. Eles vão ficar observando e anotar o que eles estão percebendo dessa troca de informação. A terceira pessoa que estiver na lista em ordem alfabética vai ser o usuário. Então, isso, né, para as três primeiras. Os dois primeiros pesquisadores, o terceiro usuário, e os demais vão ser os designers educacionais. Os designers educacionais, eles vão fazer perguntas para simular aquela etapa de análise do modelo AD, que é o quê? Vamos supor, eu vou ser a Dani, a terceira pessoa, e vou ser usuária. E aí eu quero pedir para vocês um curso sobre edição de vídeo. E aí esse é o meu curso que eu quero fazer e vocês vão ser os designers. E aí vocês vão começar a me perguntar onde que vai ser, para quantas pessoas, as questões socioeconômicas. Vocês vão fazer perguntas para vocês começarem a simular essa atividade que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Alguma pergunta? Ou vocês entenderam a dinâmica? Vou fazer pergunta simulada, hein? Pode ser qualquer tema, Dani? Qualquer tema. De preferência, a terceira pessoa, que vai ser usuária, ela já pode fazer o tema que ela realmente quer explorar aqui na disciplina, né? Já aproveita aí, gente. A Júlia falou que deu para entender. Ruth, divido grupos de... Você que é boa em matemática? São 26, né? Sem a gente. Isso. Acho que a gente pode fazer 5 grupos de 4. 4 de 5 e 1 de 6, é isso? Isso. Beleza, vou montar agora. Vocês automaticamente vão entrar numa sala, vocês, né, só precisam dar o ok aí e depois vai retornar. E aí, eu e a Ruth, a gente consegue entrar nessas salas. Quer dizer, eu acho que a Ruth vai entrar. Vou tentar te colocar como moderadora também, tá, Ruth? Eu tenho que ir, tô atrasadona da outra aula, mas eu quis ficar aqui até o finalzinho. Se eu conseguir, eu volto para dar uma olhada, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Acho que eu vou ter que abandonar vocês. Mas vamos lá, vamos montando aí enquanto isso. Dá um print na tela aí para vocês guardarem, né, qual é essa dinâmica. Manda para o que todo mundo tem no WhatsApp. E vou dividir aqui os grupos, tá bom? Não fiquem tímidos, eu vou dar 10 minutos e vocês têm que começar a falar logo, porque senão não dá tempo, tá? Como tem muita gente em mais de um, Dani, talvez um grupo maior, então, para não correr o risco de ter um grupo que a pessoa não possa participar tanto. Como, Ruth? Não te ouvi. É que como tem muita gente falando que está em mais de uma coisa, né, por causa do horário, talvez a gente possa fazer grupos maiores. Ah, tá.
mais componentes e menos grupos. Boa noite. Sou Cristina. Boa noite. Sim, estamos aguardando. Como é que você chama?
Só eu, Cristina e Priscila? Não. Rotinelli é a professora. Isso? Você pensou em quê? Oi, tem alguém aí? Putz, o pessoal que não está nos grupos, eu não consegui voltar. Meu grupo, parece que só está eu aqui, Daniele. Eu acho que você não acabou não entrando em nenhum grupo. Você entrou agora ou você já estava? Não, eu entrei primeiro. Porque essa aqui é a sala que estava tendo a aula, entendeu? As salinhas de apoio que foram criadas, ela é uma criação dinâmica, assim. Aí eu tentei agora colocar quem falou que não estava, mas não está indo. Em sala alguma. Então, no caso, eu uso esse recurso, alternar lista aqui? Aparece para você sala 1, sala 2, alguma coisa? Não. Eu entrei. Sala 4. Aparece na outra tela, sala 4. Então, é nessa sala que você tem que entrar. Vê lá se você consegue. Clique para falar. Só aparece o slide. E não tem ninguém? Não, ninguém na sala. É a sala que está a Cecília, Elaine. Sala 4. Cecília. Oi, boa noite. Boa noite, Cristina. Tem eu e Cecília. Mas não... Cecília, Oi, boa noite. Boa noite. Cecília. Isso. É a Priscila que está colocando algumas coisas no chat aqui também. Como eu estava só nós duas, não deu para compor exatamente a equipe. Eu pensei em começar a fazer uma lista de possíveis perguntas que a gente faria, né, pensando no usuário. Acho que eu consegui fazer uma lista sequencial, né? Eu não consegui dar entre mensagem. Então, no caso, a gente vai fazer perguntas sobre o quê? Quem que seria o usuário, quem que seria o produto primeiro que a gente precisa para criar o nosso. Porque a gente teria que pegar um projeto. Isso. E o usuário vai falar o que ele quer. Que a gente já teria esse usuário definido, né? Isso. Precisaria das perguntas, né? Para fazer as perguntas, sim. Você já pensou no seu projeto, algo do tipo?
Eu gosto muito de gamificação na educação, formas diferentes, né? De usar os jogos. E tem que ser. Para fazer seria isso. E você? Aí. Fechar a nossa sala. Ou não? Aí o que houve? Encerrou já o tempo? É isso? E não foi eu não, viu? Foi o sistema. Contou 10 minutos e fechou a sala, conforme combinado. Ok. O sistema vai ver. Mas assim, a gente, eu não consegui nem ficar muito tempo. De repente saiu. Não entendi. Mas foi ótimo. Foi pouco tempo, né? Quando estava começando a pegar forma. Foi, realmente só deu tempo mesmo de dizer, como eu era usuário, só de dizer qual era o curso que eu estava pretendendo, mas aí não, tipo, não desenvolveu muito a ideia. Entendi. Alguém conseguiu desenvolver a ideia? Nenhum grupo? Acho que o nosso grupo conseguiu. Acho que o nosso grupo conseguiu. Né? Não sei. Então, vocês podem relatar um pouquinho? Pode botar no chat? Pode botar no chat, pode falar em áudio. Eu posso falar também, se quiser. Pode falar. O nosso grupo, o rapaz, ele pediu um curso de violão para adolescentes de 12 a 15 anos. Aí vai ser ensinado música popular brasileira. Esse curso terá duração de 3 meses, será totalmente online e vão ser 2 aulas por semana. Aí nessas 2 aulas vai ter uma aula teórica e, acho assim, são 2 aulas por semana, né? Aí um dia dessa aula vai ser uma aula teórica e a outra aula vai ser prática. E aí é uma ONG que vai ser patrocinada por instituições, e aí os alunos vão estar localizados na sala dessa ONG, aonde eles terão acesso à internet e o recurso computacional para poder executar o curso. E aí, não sei se eu falei, eles são iniciantes, não tiveram nenhum contato com o instrumento. E aí essa ONG também vai fornecer o instrumento enquanto eles estiverem lá dentro para poder fazer o curso. É isso que foi definido. Muito se alguém quiser bacana, vocês completar, exploraram bem o tempo, né? se alguém quiser completar. Participação da iniciativa privada, apesar de ser um órgão, mas participação da iniciativa privada também, no sentido de financeiro. Eu coloquei, vai ser uma organização sem fins lucrativos, né? Isso. Professor, esse é tipo um momento do briefing também, né? Seria a mesma coisa, né? Exatamente. Então, gente, é só para vocês ficarem com gostinho mesmo do que é design ou do que é falar de um projeto. A Ruth já tem um compromisso dela, mas ela falou que está nos dois, porque ela está gostando muito dessa discussão nossa. Eu também tenho um compromisso, normalmente a gente faz, né, esses momentos com duração de 1 hora, mas para fechar o nosso encontro, vocês vão usar essa ferramenta aqui para criar no 20 palavras, que eu vi que alguns de vocês já até tentaram antes, né? Mas na verdade a ideia era criar aqui. Bom, com tudo que vocês ouviram hoje, que foi falado, tente resumir com uma palavra que representa, né, o design educacional, aí pensando, né, no processo, de um curso ou uma componente curricular que ficou mais em evidência após esse momento síncrono. Vou colocar o link aí no chat, que aí fica mais fácil, que vocês não precisam ficar digitando aqui da tela. Esse aqui não tem 10 minutos não, hein, gente? É 30 segundos para entrar e escrever uma palavra, não é uma frase, uma palavra.
Vai não, só fica aí. Vai não, cara, fica aí, velho. O microfone tá ligado. Acho que muitos de vocês já devem conhecer esse recurso de nuvem de palavras, né? É uma prática importante para usar em sala de aula, porque às vezes você pede uma leitura prévia dos alunos, ou quer iniciar um debate sobre alguma coisa, e a ideia da nuvem de palavras é toda aquela palavra que aparece mais de uma vez, ela vai ficando maior, né? E na nossa nuvem que está sendo formada aí, a palavra que mais está aparecendo, qual é? Organização. E aí, normalmente, quando a gente usa isso como uma metodologia de ensino, a gente vai falando, né? Por que será que a organização apareceu com essa ênfase, né? Mais de uma pessoa colocando organização. Porque eu acho que vocês viram, né? O próprio nome design educacional, né? Traduzindo aí a questão do planejamento, ele necessita de ter essa organização, né? Uma organização documental, sistematizada, de você conseguir, né, colocar ali tudo muito bem organizado. A Ruth está escrevendo, né? A nuvem mostra de forma muito gráfica o que o grupo pensa. E aí vocês, né, estão destacando a questão da flexibilidade, da reavaliação, da aprendizagem, do desenvolvimento, da tecnologia também teve um destaque, né, grande aí ao lado da organização, a multidisciplinaridade, que vocês perceberam forte aqui hoje com tudo que foi falado. Não é isso? Todos com a carinha cansada, mas valeu a pena? Bom, vocês fizeram o check-in quando chegaram, as carinhas, e agora vocês vão fazer as carinhas do check-out. Como é que vocês estão saindo? A Emilene falou que amou a aula, Luciane com um sorriso, Priscila com várias carinhas, Mariana também, Márcio batendo palma, Lucas, você está emocionado? Priscila batendo palma, Gabriel feliz, Joana cheia das estrelinhas como eu cheguei, o Robson falou que ele perdeu o começo, mas ele gostou muito, Janice agradecendo, vários corações. Bom, não tem como professora nenhuma, né, sair feliz com esses feedbacks que eu sei que são de coração. Está todo mundo muito cansado, isso é verdade, não vamos mentir, mas valeu a pena, gente. Continuem lá no ambiente, com as leituras. Não deixe para a última hora, porque na última hora a gente acaba fazendo correndo, porque a gente, como a Ruth disse, eu sou apaixonada mesmo nessa área, mas a gente sempre prepara esse curso e esses momentos com muito carinho. Tá? Boa noite, beijo para vocês. E eu e Ruth estamos lá no Moodle, precisando só falar com a gente, tá bom? Obrigada, gente. E semana que vem tem outro encontro? Acho que sim, né? Vamos conferir lá e a gente fala para vocês lá no fórum. Beijo grande, gente. Boa noite. Professora, pode falar. Desculpa, eu não sei se eu consegui enviar a palavra. Ah, não tem problema, gente. Eu vou listar aqui todo mundo que está presente. A gente vai considerar como tarefa feita. E quem não esteve aqui nesse momento, a gente vai disponibilizar a gravação e vai pedir para eles formarem uma frase a partir da nuvem de palavras que foram criadas por vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos. Obrigada. Nada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Esqueci de tirar a fotinha que a gente sempre tira, mas tudo bem, a gente tira na próxima.